time I was riding on a skateboard when I passed your house. It's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times. This time it was true. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa revisão aí para a grande prova do ITA, né? Então vejamos, vamos fazer o exercício número 7 desta lista. A gente sempre vai fazer os exercícios do ITA e do IME, que estão sempre no finalzinho. Mas vamos lá, o exercício 7 fala assim. Você sabe que 2,55 gramas de um hidrocarboneto gasoso, tá? Gasoso, enche um frasco de 3 litros. Quer dizer que o volume do recipiente é 3 litros. Em 0,950 atmosferas e a 82 graus Celsius. Muito bem, escreva a fórmula de Lewis para o hidrocarboneto. Bem, você tem um gás, logicamente, se você tem um gás, a primeira coisa que você vai fazer, você quer saber qual é a massa molar, porque ele quer saber qual é a fórmula, então vamos calcular usando a expressão dos gases PV igual a nRT. Bem, então, aplicando a fórmula vai ficar pressão 0,950 vezes volume 3 é igual ao número de mols, que eu vou descobrir, vezes R, que é o 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, que dá 353. Calcula o número de mols, você vai achar 0,098 mols. Se você quiser arredondar, daria 0,1. Com uma única casa depois da vírgula, daria 0,10. Tá bom? Beleza. Então, mas o número de mols vai ser agora calculado assim. Massa sobre massa molar, 0,098, né, que foi o que nós achamos, é igual à massa dada no problema, que é 2,55 gramas, dividido pela massa molar M maiúscula. Massa molar vai dar 25,9. Como as massas atômicas que a gente vai usar estão arredondadas, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, vamos arredondar esse valor 25,9 para 26. Quer dizer que a massa molar desse hidrocarboneto tem que ser 26. Então, aí daqui para frente, você vai tentar determinar por aproximação, por tentativa. Então, você vai pensar assim, se eu tiver um único carbono, então quer dizer que um composto de um carbono só seria o CH4, metano. O hidrocarboneto daria carbono 12 mais 4 de hidrogênio dá 16. Está longe do 26 que a gente achou. Mas se você pegar o etano, C2H6, só ligação simples, vai dar 2 carbonos. Pesa 24, com mais 6 hidrogênios, vai dar 30. Opa, já passou, porque tinha que dar 26. Então agora vamos começar a retirar hidrogênio. Vamos supor que seja o eteno, que é C2H4. Então daria 24 mais 4 dá 28. Não é esse. Então vamos diminuir mais 2 hidrogênios. Cada vez que você coloca uma dupla ligação, uma ligação pi, você arranca 2 hidrogênios. Então vai ficar assim, C2H2, que vai dar 24 mais 2, 26. Isso se chama etino ou acetileno. Bem, até aí tudo bem. E a última para dar a resposta final, vai ficar assim. Qual é a fórmula de Lewis? Na fórmula de Lewis, você deve colocar os átomos e deve representar os elétrons da última camada com bolinhas ou com xizinhos. Entendeu? Essa representação para os elétrons da última camada com X, para formar as ligações, é o que se chama de fórmula eletrônica de Lewis. Tá bom? I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go straight to hell or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told? Vamos fazer agora o exercício número 8, que é um exercício do ITA, caiu recentemente. Fala assim, turbinas a gás podem operar com diversos tipos de combustível. Tudo bem. Alguns dos mais comuns são o metano, o etanol e o querosene. Considerando combustão completa, a razão mássica, razão quer dizer a relação entre as massas, né, de mistura entre cada um desses combustíveis e o oxigênio é, respectivamente. Então, você deverá fazer o quê? Você deverá pegar cada fórmula dessa e fazer a combustão primeiro. Examinar qual é a estequiometria que existe. Então, no primeiro caso, ele falou metano, né? Então, a reação de combustão do metano é essa aí. Um metano mais 2O2 vai dar um CO2 e 2 águas. Então, a proporção em mols é 1 metano, 1 mol de metano para 2 mols de oxigênio. Mas ele pediu a relação em massa. Então, a relação em massa vai ficar assim. Qual é a massa de 1 mol
de metano é 16 gramas. E quanto equivale 2 mols de oxigênio? Bom, cada fórmula O2 pesa 32, o oxigênio pesa 16, vezes 2 é 32, mas só que na equação são 2 mols de O2, quer dizer que então vai ser 64 gramas a massa de O2. Então a relação mássica vai ser 16 por 64, que vai ser igual a 0,25. Veja bem que o exercício é fácil, mas tem às vezes algum detalhe que às vezes o cara pode dar uma bobeira. O outro composto é o etanol. O etanol. Você vai fazer a queima do etanol. Tem que tomar cuidado apenas no balanceamento. Vai dar o seguinte, 1C2H6O mais 3O2, 3O2, vai dar 2CO2 mais 3 águas. Qual é a proporção em número de mols entre o etanol e o O2? A proporção é 1 para 3, 1 mol de etanol para 3 mol de O2. Mas 1 mol de etanol pesa quanto? Faz o cálculo, vai dar 46. E 3 mols de O2 vão dar 3 vezes 32 gramas. Essa relação entre a massa do etanol, que é 46, calculando a massa molar, né? E os 3 mols de O2, que vai dar 96, essa relação vai ser igual a 0,48. E, finalmente, o querosene, que ele nem queria que você tivesse decorado a fórmula. É o C12H26. Tudo bem? Ainda bem que ele deu a fórmula, decente. Então, você vai fazer o balanceamento e você vai encontrar o seguinte. C12H26, né? Mais O2 vai dar CO2 e água. Vamos fazer o balanceamento, você vai achar a seguinte proporção dos coeficientes. 1 para o querosene, 37 sobre 2 para o O2, vai dar 12 CO2 e 13 águas. Tudo bem? Quanto é que é a massa molar do C12H26? Calcula. Soma as massas atômicas, vai dar 170 gramas, 1 mol de querosene. E o 37 sobre 2 mols de oxigênio, você vai fazer essa continha aí e vai fazer a divisão para você estabelecer qual é a relação entre as massas. Então, a relação mássica vai ser igual massa do querosene em relação à massa do O2 usado na reação. Daria 170 sobre 37 sobre 2 vezes 32, que é a massa molar do O2. Isso vai ser igual a 0,29, tá bom? Bem, essas seriam as respostas, o que vai nos levar à seguinte resposta final, que vai ser igual a 0,25, primeiro, né? Depois 0,48, depois 0,29. A resposta vai ser letra A, tá bom? Don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. Vamos fazer mais um exercício, que vai ser o exercício número 9, que também caiu no ITA. Fala assim, considere um recipiente de 320 litros, ao qual são adicionados gases ideais, nas seguintes condições. Hélio, 30.000 centímetros cúbicos a 760 centímetros de mercúrio e 27 graus. Veja bem que o que nós estamos notando é que ele está preocupado com unidade. Normalmente deveria ser dado em litro, mas o cara deu em centímetros cúbicos. Normalmente a pressão é dada em milímetros de mercúrio, mas foi dado em centímetros de mercúrio. Tá bom. Agora, o segundo sistema é formado por monóxido de carbono. E aí, tudo bem. Aí você tem 250 litros, 1.140 milímetros de mercúrio e a temperatura menos 23 graus Celsius. E o terceiro gás é o monóxido de nitrogênio. Ele falou, tem um volume de 2 metros cúbicos, a pressão 0,273 atmosferas e temperatura 0 graus Celsius. Veja bem, essa questão caiu recentemente e vamos ver o que ele pergunta. Fala assim, sabendo que a pressão total da mistura é 4,5 atmosferas, assinale a opção que apresenta a pressão parcial do hélio na mistura. Então, você agora tem 3 gases que você pode calcular o número de mols de cada gás. Depois que você souber o número de mols de cada gás e souber a pressão total, você pode saber que a pressão parcial é proporcional ao número de mols daquele gás de interesse. Então, vejamos. Então, vamos fazer o cálculo do número de mols de cada gás nessa mistura. Primeiro, então, para o hélio.
O único cuidado que você deve tomar são as mudanças de unidade. Então, o volume 30.000 centímetros cúbicos corresponde a 30 litros. 760 centímetros cúbicos corresponde a 7.600 milímetros de mercúrio, que corresponde, então, a 10 atmosferas. E a temperatura de 27 graus Celsius, soma 273, vai dar 300 Kelvin. Beleza, tem aí 300 Kelvin. Calcula o número de mols, PV igual a nRT, você vai achar o número de mols do hélio igual a 12,2 mols. Tudo bem, um probleminha de gás bobinho, só mudando a unidade aí. Depois, o segundo gás é o monóxido de carbono, cuja fórmula é o CO. Ele tem um volume de 250 litros, a pressão 1.140 milímetros de mercúrio, o que significa 1,5 atmosferas, temperatura menos 23 graus Celsius, que corresponde a 250 Kelvin. Aplica a fórmula, PV igual a nRT, e você vai achar o número de mols igual a 18,3. Tá, então já sei o número de mols do hélio, já sei o número de mols do monóxido de carbono, e agora vem o monóxido de nitrogênio, que é o último gás que a gente vai fazer o cálculo. Volume, 2 metros cúbicos, ou seja, 2.000 litros. Pressão, 0,273 atmosferas. Temperatura 0 graus, soma 273, vai passar para Kelvin. Você tem todos os dados, coloca lá, PV igual a nRT, e você vai achar o número de mols igual a 24,4 mols. Muito bem. Então agora eu sei o seguinte, ele já me deu a pressão total, mas eu sei o número de mols de cada componente, então eu posso calcular o número de mols total. Então o número de mols total vai ser igual ao número de mols do hélio, mais o número de mols do monóxido de carbono, mais o número de mols do NO. Ele chamou de monóxido de nitrogênio, também é chamado de óxido nítrico. Essa soma vai dar 54,9 mols. 55 mols, arredondando. E a pressão total é 4,5 atmosferas. Ele quer saber a pressão referente ao hélio. Então vai ficar assim, 54,9 mols estão para 4,5 atmosferas. 12,2 mols estão para X atmosferas. Faz a regra de 3, você vai achar 1 atmosfera. Essa vai ser a pressão parcial do hélio nessa mistura gasosa. Veja bem que no ITA você tem problemas difíceis, mas vocês também têm problemas que são tranquilos. Eu espero que vocês acertem todos os fáceis e mais os difíceis. Vocês não podem errar nenhum fácil. Você errou fácil, você rodou, porque os seus colegas todos vão estar acertando os fáceis. E, logicamente, todo mundo tem que acertar os exercícios fáceis, mais um difícil. Mais ou menos assim, ou 2. Tá bom? Bem, então por hoje é só. Vamos continuar estudando, tá? I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want